Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é mais uma vez o professor Albino Chegança Júnior e sejam muito bem-vindos ao meu canal e a esta videoaula. Aula que, como vocês podem ver, vai falar sobre a população dos países desenvolvidos, certo? Vocês já devem saber que a gente consegue classificar os países do ponto de vista socioeconômico em dois principais conjuntos: os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Em relação aos países desenvolvidos, vocês têm que saber que a gente está falando dos países ricos, certo? Não apenas do ponto de vista econômico, mas também ricos, digamos assim, do ponto de vista social, que apresenta para boa parte da sua população uma boa qualidade de vida, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre os aspectos que fazem esses países serem desenvolvidos, ou seja, que fazem com que as pessoas de tais países tenham uma condição de vida razoável para boa, ok? Olhando aqui neste slide de abertura, a gente já consegue saber a localização desses países, tá? Vocês devem saber, obviamente, que o continente que possui uma maior quantidade de países denominados como sendo países desenvolvidos é o velho continente. Aqui no caso, estou falando obviamente do continente europeu, principalmente da sua parte ocidental, tá? Lembrando que a parte ocidental é a região da Europa mais próxima e também que é banhada pelo Oceano Atlântico, ok? Países capitalistas, certo? Então a gente está falando principalmente da Alemanha, da França, da Espanha, da Itália, de um estado bem famoso que abriga 4 nações, que é o Reino Unido também, além de países que também apresentam ótimos índices. No caso, a gente está falando dos países escandinavos e nórdicos também. Tá? Além do continente europeu, vocês podem ver que dois países do continente americano se destacam bastante. Obviamente, estou falando do país mais rico economicamente, os Estados Unidos, e do segundo maior país em extensão, o Canadá. Certo? Olhando já para a parte mais oriental do planeta, então vamos falar do continente asiático. A gente consegue ver nitidamente que o Japão, Coreia do Sul, Taiwan também se destacam bastante quando a gente fala em desenvolvimento humano, ok? E por fim, nós podemos obviamente citar os dois principais países da Oceania, a Austrália e também a Nova Zelândia, certo? Mas vamos ver os próximos slides para a gente descobrir o que fazem com que esses países sejam classificados como países desenvolvidos. Antes de mais nada, países desenvolvidos, eles têm baixas taxas de natalidade e de mortalidade, tá? Então, cada vez mais a gente vê a presença de poucos filhos por casais, tá? Além disso, você já deve saber também que em muitos casais é cada vez mais comum que optam por não ter filhos, ou apenas um em muitos dos casos, certo? Isso tem a ver com o quê? Com a inserção, principalmente da mulher no mercado de trabalho, tá? Então eu coloquei aqui uma imagem que representa essa inserção feminina no mercado de trabalho, fazendo com que muitas mulheres optem por não ter filhos ou por ter poucos filhos, juntamente com seus parceiros, certo? Além disso, a gente consegue ver que cada vez mais as pessoas estão priorizando a sua vida profissional, independente se são homens ou mulheres. Muitos deixam para ter filhos mais tarde, não querem ter muitos gastos. Então, a questão econômica e a inserção da mulher no mercado de trabalho reflete bastante essa realidade dos países desenvolvidos, ok? Em relação à mortalidade, eu coloquei essa imagem aqui em cima que mostra um desenvolvimento científico que se reflete, por sua vez, no ramo da saúde, tá? Então as pessoas têm uma maior expectativa de vida porque elas são amparadas, melhor dizendo, por um ótimo sistema de saúde que é consequência, obviamente, do investimento em tecnologia e também em educação, tá? Então, esse quadro resume, de certa forma, os principais aspectos que fazem com que os países desenvolvidos tenham essas taxas muito baixas, baixas taxas de natalidade e também de mortalidade.
E qual é a consequência dessas taxas baixas? A gente consegue ver, obviamente, um crescimento da população idosa. Então, os países desenvolvidos, eles têm uma maior porcentagem de idosos em relação aos países em desenvolvimento. Tá? Por exemplo, a gente consegue ver que em países como o Japão, a Suíça e a França, muitas pessoas conseguem passar, inclusive, dos 90 anos de idade. Tá? Então, a expectativa de vida é um reflexo, digamos assim, desse desenvolvimento do campo da saúde, certo? Então, países desenvolvidos, maior porcentagem de população idosa em relação aos países em desenvolvimento. E além disso, país desenvolvido, eles têm, obviamente, um aparato tecnológico mais forte, tá? Então, eles conseguem fazer com que em alguns setores, como a agropecuária, tá? E o extrativismo, as máquinas possam realizar o trabalho de diversas pessoas. Isso provocou e ainda provoca o chamado êxodo rural. Tá? Então as pessoas perdem os seus trabalhos no campo e, obviamente, elas têm que buscar renda no espaço urbano. Tá? Então a gente consegue detectar o que também? Quão maior é o desenvolvimento de um país, de uma região, do estado, ou de uma cidade, certo? Então a gente consegue ver nitidamente que o ambiente urbano ele possui uma maior parcela populacional, tá? Países em desenvolvimento que ainda apresentam muitos problemas econômicos e sociais têm uma maior parcela da sua população vivendo no campo, em fazendas, sítios, chácaras, certo? O que não ocorre, como eu acabei de falar para vocês, nos países desenvolvidos, tá? Então, países desenvolvidos têm uma maior porcentagem de população urbana em relação aos países em desenvolvimento. Então, isso também é um ponto muito importante que vocês têm que ter em mente. E um dilema, tá? Muitos governos veem que a população não está crescendo e eles já prevêem, obviamente, problemas econômicos, já que a gente falou que os países desenvolvidos têm uma maior parcela de população idosa. Aí vem o X da questão. Quem vai sustentar essa maior porcentagem de população idosa que cresce ano após ano? Ano após ano, nós vemos um crescimento da porcentagem de população idosa. Aí, no caso, tem o problema da previdência social, certo? Quem vai pagar essa quantidade cada vez maior de aposentados, ok? Então, por conta disso, muitos governos eles estão incentivando o fluxo de pessoas. Eles estão incentivando a chegada de pessoas de outros países e de outros continentes, principalmente de continentes, tá? Repletos de países em desenvolvimento. Então, a gente está falando do continente africano, do continente asiático e falando no nosso continente americano, a gente está falando principalmente dos países latinos, tá? Brasil, México, Colômbia, Equador, Argentina e etc, tá? Então vocês sabem que países em desenvolvimento estão, entre aspas, exportando muitas pessoas para os países desenvolvidos e muitas dessas pessoas são vistas com bons olhos pelos seus respectivos governos. O que não quer dizer que toda a população de um país desenvolvido apoia a chegada desses imigrantes. Tá? Então essa é uma das questões bem complexas, tá? Quando a gente fala na realidade populacional dos países desenvolvidos. Inclusive aqui eu coloquei uma imagem da seleção francesa, tá? Onde vocês podem ver que boa parte dos jogadores, tá? Principalmente aqui na época da Copa de 2018, possuem a pele negra, certo? E muitos são descendentes, ou até mesmo nascidos em ex-colônias, tá? Vocês sabem muito bem que a França colonizou boa parte do continente africano, por exemplo. Ok? Então, esse é um panorama, esse é um raio-x sobre os principais aspectos populacionais dos países desenvolvidos. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e bons estudos a todos e até mais. Tchau, tchau.